Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Evidência. Eu sou Débora Freitas e nessa nova temporada estamos com muitas novidades. A partir de agora, além das entrevistas com especialistas, vamos mostrar também reportagens e iniciativas que revelam a força da saúde aqui no sertão pernambucano. E eu convido você a acompanhar com a gente histórias, projetos e experiências que mostram o quanto a saúde também se tornou um importante motor de desenvolvimento da nossa região. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. O Hospital Memorial de Arco Verde passa por uma grande reforma com investimento de mais de 30 milhões, ampliando o espaço e serviços essenciais para a nossa região. O crescimento da área da saúde no sertão pernambucano também passa pela ampliação da rede hospitalar. Em Arco Verde, novos investimentos têm contribuído para fortalecer a oferta de serviços e ampliar o acesso da população a atendimentos especializados. É nesse contexto que se destaca a atuação do Hospital Memorial de Arco Verde. Com uma proposta voltada à qualidade do atendimento e à modernização da assistência hospitalar, a unidade foi implantada com o objetivo de oferecer serviços de saúde com estrutura tecnológica e equipe especializada. Desde então, o hospital vem ampliando sua atuação e consolidando sua presença na região. Então, na verdade, nos anos 90, após 8 anos ter chegado na cidade de Arco Verde, a gente percebeu a necessidade de oferta de trabalhos, como também oferta de novos serviços. Naquela época, havia somente um serviço, prestando saúde, atenção à saúde, que já tinha uns 20 a 30 anos, e que não acompanhava, na nossa ideia, a evolução da medicina, que desde os anos 80 evoluiu muito rápido. O que acontece? Nos anos 90, 92, veio a ideia de construir um serviço hospitalar. E dessa ideia, e como diz o poeta, né? Da ideia nasce a obra. Em 94, nós começamos a construção de um serviço, né? Que na época foi muito ousado, havia questionamento da viabilidade do projeto, mas continuamos em 96. Em abril de 96 foi feita a inauguração. Então, foi um serviço que foi feito para atender a população da cidade e da região. Começamos com 30 funcionários, né? E duramente, sem convênio, iniciando, aprendendo a trabalhar com hospital, com saúde. Muito embora já fosse médico há 16 anos, é sempre um desafio você fazer saúde privada num país em que o capital econômico é baixo. Basicamente, as pessoas dependem de SUS e alguma parte de particular, visto que planos de saúde são poucos, principalmente naquela época. E daí veio a ideia, fizemos um hospital com 60 leitos, e esse hospital foi crescendo, foi ampliando, e chegamos hoje, em 2026, não é? Novamente, parece que os 6 são a data mágica. Sentimos a necessidade de nova ampliação. A estrutura reúne diferentes especialidades médicas e serviços voltados ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes. Equipamentos modernos e ambientes planejados contribuem para oferecer mais segurança, conforto e eficiência no atendimento. Mas, antes disso, o hospital, depois de 5 anos a 8 anos, começou a se sedimentar efetivamente. Em 2010, nós tivemos outra ideia, um serviço de hemodiálise. Então, esse serviço de hemodiálise foi construído anexo ao hospital. Hoje atende em torno de 500 pessoas cadastradas, fazendo tratamento hemodiálico. As pessoas iam todo dia de Arco Verde a Caruaru, a Recife. Saiu aqui, às vezes, eu via sofrimento de meia-noite, 1 hora da madrugada.
para chegar lá de 6 horas, fazer o tratamento e voltar. Veja o sofrimento de uma pessoa que tem um problema renal crônico e grave. Então, este avanço aconteceu, foi sedimentado, nós construímos a hemodiálise, hoje está funcionando a todo vapor e já com necessidade de expansão. O tempo vai passando, outros profissionais foram chegando, vários profissionais na cidade, e a cobrança, a cidade vai crescendo, desenvolvendo, e há uma cobrança pelo serviço agora chamado tratamento do câncer, serviço de oncologia. De novo, partimos para mais uma etapa, para mais um investimento, e construímos um serviço de oncologia, que hoje temos perto de 600 pacientes cadastrados em tratamento. Não só o tratamento clínico, mas o tratamento cirúrgico. Nós somos, no interior, a cidade que mais opera câncer, em Pernambuco. Câncer de mama, câncer de próstata, né? De tireoide, pescoço, essas coisas todas. Fora o grande eixo da capital, Arco Verde é o maior número de pacientes atendidos por câncer aqui no estado de Pernambuco. Então, com esses 2 novos serviços, hemodiálise, oncologia, o hospital ficou pequeno. Então, criamos consultórios ao redor do hospital, captamos médicos da cidade e da região para trabalhar conosco. E aí veio a necessidade de ampliar o hospital, que nós estamos agora, a construção em andamento, com data prevista para a inauguração ainda este ano. O investimento em tecnologia é um dos pilares da instituição. Recursos avançados de diagnóstico e procedimentos permitem ampliar a capacidade de atendimento e garantir mais precisão nos cuidados com a saúde. E isso foi motivo de reuniões, né, familiares, né, na discussão desse empreendimento, né, porque nós entendemos que a capital, por exemplo, Recife, as cidades maiores, eles hoje a quantidade de médicos ela não consegue mais absorver. Então, diversas especialidades que antes não pensavam em vir fazer atendimento no interior do estado, começou a procurar um novo mercado. E a gente, observando essa modificação do perfil, né, do médico, até porque assim hoje tem uma oferta maior, nós entendemos que seria um momento de uma ampliação para obter novos serviços de saúde. Além da assistência médica, a presença do hospital também fortalece a rede de saúde da região. A unidade contribui para ampliar a oferta de serviços especializados e reduzir a necessidade de deslocamentos de pacientes para grandes centros urbanos. Então, estamos muito próximos de inaugurar uma hemodinâmica, que é um marco muito importante, né, para a nossa região, ou seja, você ter atendimento de paciente infartado, pacientes que tiveram AVC, então toda essa parte de atuação com o uso de prótese de forma minimamente invasiva, a gente vai disponibilizar aqui no Hospital Memorial Arco Verde. E a hemodinâmica ela vem atrelada a um serviço de cirurgia cardíaca, né? Vai ter uma unidade coronária só para esse grupo de pacientes. A neurocirurgia já é uma realidade, já está se fazendo diversas cirurgias, tanto de coluna como cirurgias encefálicas, né? Adquirimos um novo microscópio. Então, assim, a gente avança para praticamente resolver todas as situações da medicina dentro da nossa unidade hospitalar. Outro reflexo importante está na geração de empregos e oportunidades para profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e diversos outros trabalhadores fazem parte da equipe responsável pelo funcionamento da unidade. Hoje nós temos 230 funcionários, né? E com a reforma, com essa ampliação, no mínimo mais 60 a 70 funcionários, né, que a gente vai precisar, né? Ou seja, isso vai gerar emprego de forma direta, indireta, né? E novos serviços. Então a empresa vai ter em torno aí de 300 funcionários nessa fase, com possibilidade de novas ampliações para novos serviços.
Com investimentos em estrutura, tecnologia e qualificação profissional, iniciativas como essa reforçam o crescimento da saúde no interior do estado. Em Arco Verde, novos serviços e projetos ajudam a consolidar o município como um importante polo de atendimento médico no sertão pernambucano. Investimento em estrutura, tecnologia e qualificação profissional. O Hospital Memorial de Arco Verde mostra como o fortalecimento da rede de saúde no interior também significa mais acesso, mais atendimento e mais qualidade para a população. Estrutura que cresce, tecnologia que avança, atendimento que se fortalece. Mas o desenvolvimento da saúde no sertão não acontece apenas na rede privada. E quando a gestão pública funciona, quem ganha é a população. Em Venturosa, um hospital municipal vem chamando a atenção pelo modelo de atendimento. O Hospital e Maternidade Justa Maria Bezerra, em Venturosa, consolidou-se como uma referência de saúde, após passar por uma grande reestruturação recentemente. Com a primeira etapa entregue em agosto de 2020 e a segunda em agosto de 2021, a obra modernizou a antiga unidade mista. A ampliação incluiu novos leitos, uma recepção mais ampla, setores de urgência e emergência renovados, além da adição de raio-x e consultório oftalmológico. Essa modernização reflete diretamente nos números e na qualidade do atendimento prestado à população. A diretora da unidade, Larissa Barros, detalha a estrutura atual e o volume de pacientes. E hoje nós temos uma média de atendimentos de urgência e emergência aqui na nossa unidade de 3.000 atendimentos mensais, né? No ano de 2025, nós tivemos 34.000 atendimentos, sendo que desses 34.000, 4.000 são de cidades circunvizinhas. No hospital nós temos serviço de ultrassom, de raio-x, temos endoscopia, ecocardiograma, endoscopia e temos também o serviço de cirurgia eletivas. Nós trabalhamos com cirurgia geral e cirurgias obstétricas. Nós temos aqui um atendimento humanizado com toda a população, né? Temos serviço de nutrição, temos serviço de psicologia também, tanto para os funcionários quanto para os pacientes, né? E também encaminhamos os pacientes de alta complexidade para hospitais da região. Para dar conta dessa demanda, o hospital conta com uma equipe robusta. Segundo a diretora, o plantão é composto por 2 médicos clínicos, 3 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem, o que tem reduzido drasticamente a necessidade de transferências para outros hospitais. O reforço na frota também é destaque, com 5 ambulâncias básicas e 2 de alta complexidade, incluindo uma UTI móvel. Na linha de frente, o Dr. Roberto Breiner ressalta a versatilidade do atendimento. Aqui em Venturosa, nós atendemos tanto gestante como pediatria, no adulto também. Nossa porta é aberta. Aqui somos 2 médicos de dia, 1 médico à noite, tá certo? Em média de atendimento, 120 atendimentos por dia, a unidade preparada, temos estrutura, os profissionais que trabalham aqui, todos capacitados também, tá certo? É ótimo aqui. Mas a estrutura física é apenas uma parte da engrenagem. O acolhimento é o diferencial, apontado pela técnica de enfermagem Danila Vasconcelos. E vim falar um pouquinho sobre aqui o hospital, é muito bom, e falar sobre a humanização. Então a gente aqui trabalha com muito amor e carinho para atender todo mundo da melhor forma e por igual, que isso é o principal. A rede municipal vai além dos muros do hospital. A secretária de Saúde, Nádia Darli, destaca a ampliação dos serviços especializados através da Cidade da Saúde e da Casa da Mulher. No qual a gente tem a fisioterapia, que disponibilizamos o tratamento de físio para a nossa comunidade e de hidroginástica também. Também temos no CEU, o Centro de Odontologia, no qual a gente disponibiliza de profissionais como bucomaxilo, odontia e outras especialidades,
Também temos aqui na Cidade da Saúde o Centro de Especialidades, no qual nós temos neurologia, psiquiatria, endocrinologia, ortopedia, pediatria e também os nossos profissionais psicólogos e psicopedagogos. E também a fonoaudiologia também nós temos aqui. Aqui no complexo ainda disponibilizamos agora recentemente da Casa da Mulher, no qual a gente disponibiliza de atendimento ginecologia e obstetrícia, psicólogos também para as nossas mulheres e a parte de advocacia também. Temos uma advogada. Recentemente inauguramos a nossa Casa da Mulher, onde disponibilizamos de ginecologista e obstetrícia, psicólogos também para assistir essas mulheres e também uma advogada para estar resolvendo as causas que as mulheres necessitarem. E também disponibilizamos da Coordenadoria da Mulher. Todo esse serviço nessa Casa da Mulher, que a gente inaugurou recentemente. Com investimentos em infraestrutura e um olhar humanizado, Venturosa segue fortalecendo sua rede de cuidados e garantindo mais saúde para seus cidadãos. Muito interessante, né? O Hospital de Venturosa mostra pra gente como uma gestão organizada, o compromisso com a população, de fato podem transformar a rede pública de saúde. A gente vai agora para o intervalo comercial e já já nós voltamos. Espero você com mais um Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com mais um Saúde em Evidência aqui na TV Nova. Esse programa que tem o objetivo de levar para você informação, conhecimento em saúde e inovação tecnológica. E nós vamos desde o sertão até a região metropolitana, sempre levando o melhor para você.
E quando a gente fala em inovação tecnológica, é preciso também investir em formação. E a Faculdade de Medicina do Sertão vem aí se configurando como um polo de formação médica, inovação e desenvolvimento regional. Vamos acompanhar. Arco Verde vem se consolidando como um importante polo de saúde no interior de Pernambuco. Um crescimento que passa pela ampliação dos serviços, pelo fortalecimento da rede assistencial e também pelo investimento na formação de novos profissionais. Nesse contexto, o ensino superior na área da saúde tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da região. Foi com essa proposta que surgiu na cidade uma instituição voltada à formação médica e à qualificação de profissionais da área da saúde. Desde o início das atividades, a faculdade assumiu um compromisso de oferecer ensino de qualidade, aliado à formação ética, científica e humanizada dos estudantes. A Faculdade de Medicina do Sertão iniciou as atividades em Arco Verde no dia 14 de agosto de 2020. A nossa primeira turma teve 55 alunos. Dessa turma vieram alunos de toda a região, de outros estados e até de outras localizações do Brasil. A turma que chegou primeiro deu sequência às outras turmas que vieram. Hoje a gente está com a turma 9. A nossa turma 9 tem 83 alunos. No total, na faculdade, hoje nós estamos com 421 alunos. A proposta pedagógica busca integrar teoria e prática desde os primeiros períodos da graduação, por meio de atividades acadêmicas, projetos de extensão e experiências em campo. Os estudantes têm a oportunidade de compreender de forma mais ampla os desafios da saúde pública e da medicina contemporânea. Isso representa uma movimentação gigantesca no mercado imobiliário, que esses alunos, por ser um curso de tempo integral, eles tiveram que migrar, fixar residência em Arco Verde para poder cursar medicina. Uma parte dos nossos alunos são da cidade, mas a grande maioria é de outros estados, de outras regiões do Brasil. Além da formação acadêmica, a presença da instituição também gera impactos importantes para o município. A chegada de estudantes de diferentes regiões contribui para a movimentação da economia local, impulsiona o setor de serviços e fortalece o papel de Arco Verde como referência regional em saúde e educação. E isso traz para a cidade novas pessoas que aqui formam suas famílias, alugam suas casas, movimentam o comércio. O comércio como todo é movimentado desde os nossos colaboradores até os nossos alunos. Então o impacto no comércio, tanto no comércio varejista quanto no comércio atacadista é muito grande. Também alguns dos nossos alunos são empresários que aqui também trouxeram suas empresas. Então isso faz com que a cidade tenha, né, uma diversificação maior de empresas. Também, em toda a movimentação que acontece na faculdade, em todos os eventos que nós vamos ter, nós priorizamos fornecedores daqui da cidade de Arco Verde, nós priorizamos serviços daqui da cidade para as nossas contratações, tanto de profissionais para serviços terceirizados, como para os serviços que aqui acontecem, na própria construção e ampliação da faculdade. Então, quando a gente vai ampliar a faculdade nos projetos, a gente prioriza, né, empresas daqui, para que isso também gere um impacto econômico muito maior na cidade do que apenas trazer os alunos. Então, desde o mercado imobiliário, mercado alimentício, comércio, né, central, comércio de atacado, todo o comércio da cidade, toda a movimentação comercial da cidade, o impacto econômico disso é muito grande, porque são novas pessoas na cidade, trazendo mais renda, trazendo muitas vezes mais empregos, porque além da faculdade trazer os empregos com um administrativo hoje com cerca de 30 funcionários, 73 docentes, boa parte desses docentes e dos funcionários são daqui da cidade e da região inteira, e até de outros estados. Nós temos docentes médicos e docentes, mestres e doutores de outros estados. Isso traz um crescimento para a cidade muito grande e uma visibilidade, porque como a faculdade faz parte de um grupo nacional, que é o Grupo Mandic, a visibilidade da cidade cresce. E ela não cresce só aqui, ela cresce no país inteiro. Para garantir uma formação de qualidade, a instituição investe constantemente em infraestrutura e tecnologia. Laboratórios equipados e ambientes de simulação permitem que os estudantes vivenciem, ainda durante a graduação, situações que fazem parte da rotina da prática médica.
a gente dispõe de várias estruturas, né? Então são desde peças anatômicas que nos permitem mostrar com uma certa fidedignidade aos nossos alunos toda a estrutura de funcionamento biológico, assim como também as nossas telas, né? As nossas TVs que já projetam algo que a gente discute lá na mesa anatômica interativa. Então isso aqui é um grande recurso didático que a gente vai se utilizar exatamente para discorrer sobre trajeto articular, trajeto arterial, trajeto nervoso, sobre processos de contratilidade muscular. Tudo isso enriquece e contribui com a formação dos nossos alunos. Outro diferencial está no corpo docente, formado por profissionais com experiência acadêmica e atuação na área da saúde. Uma combinação que contribui para a formação sólida e alinhada às exigências da profissão. Aqui na FMS estamos no Laboratório de Práticas Integradas. É um laboratório extremamente estratégico para o curso médico, pois é nele em que os estudantes vão aprender a diferenciar células normais e doenças, enxergando essas alterações a nível dos tecidos humanos. Esse laboratório é fundamental dentro do curso médico, pois ele ensina o médico a raciocinar sobre as alterações morfológicas que acontecem nos tecidos, fazendo uma correlação com a clínica. Tudo isso atrelado a uma estrutura extremamente sólida com equipamentos de última geração, como por exemplo os microscópios e um laminário, tanto físico quanto um laminário virtual. Dessa forma, podemos garantir uma formação sólida para os nossos futuros profissionais. O reconhecimento também aparece nas avaliações oficiais. A instituição recebeu avaliação positiva do Ministério da Educação, reforçando a credibilidade do projeto educacional desenvolvido na cidade. Mais do que formar profissionais, iniciativas como essa ajudam a fortalecer o desenvolvimento regional. Em Arco Verde, educação, saúde e inovação caminham juntas, consolidando o município como um importante centro de formação e serviços no sertão pernambucano. Excelente matéria. A Faculdade de Medicina é um excelente exemplo de que quando educação, ciência e formação profissional caminham juntas, esses três pilares fortalecem não só a região, mas a própria saúde fica mais forte. E falando em saúde, chegou a hora do nosso quadro Você Pergunta. Esse quadro em que eu vou às ruas de Arco Verde saber as principais dúvidas da população sobre o tema da semana. E o tema dessa semana é doenças de pele e prevenção. Roda aí o VT. E esse é o quadro Você Pergunta, um quadro em que eu venho aqui nas ruas da cidade saber quais são as principais dúvidas das pessoas em relação ao tema do programa. E o tema do nosso programa de hoje é saúde e cuidados com a pele. Você costuma usar protetor solar? Quais são os cuidados que você tem com a sua pele? É isso que nós vamos saber. Tá começando agora o Você Pergunta. E vamos perguntar aqui a esses entregadores de delivery qual o cuidado deles com a pele. Bom dia, amigo. Qual é o seu nome? Bom dia, Cauã. Cauã, tu costuma usar protetor solar? Tem cuidado com a pele? Eu costumo usar mais quando eu me lembro, mas o cuidado mais que eu tenho é só botar as cores aqui no rosto, botar as roupas de manga longa, luva, máscarazinha e pronto. Ok, obrigada. E você, meu bem, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, tu costuma ter algum cuidado com a pele, usar protetor solar? Dificilmente. É até bom que a gente lembra, né? Mas dificilmente eu uso protetor. É mais assim, camisa. Só isso mesmo. Protetor, difícil. Olha aí, mais um que não usa protetor solar. Vamos lá. Vamos falar aqui com esse senhor. Bom dia, qual é o seu nome, amigo? Lucivânio. Lucivânio, você costuma usar protetor solar? Quais são os cuidados que você tem com a sua pele? Até compro, mas não uso. Eu sou muito relaxado para isso. Olha aí. Vamos conversar aqui com essa senhora. Bom dia, meu bem. Qual o seu nome? Fernanda. Fernanda, você tem alguma dúvida sobre questões de pele? Tenho. Melasma. Eu tenho e eu não sei a causa e o tratamento que eu poderia fazer para melhorar. Perfeito. Então a nossa especialista vai responder. E temos mais um participante do nosso quadro. Bom dia, meu bem. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Manuel.
Manuel, a gente está perguntando às pessoas sobre dúvidas de saúde da pele. Você tem alguma dúvida sobre pele, sobre essas questões? Tenho sim, tenho muita dúvida, ainda mais agora que eu tô na adolescência, que é um momento em que muda muito a pele, né? Aparecem espinhas e tal, então sim, tenho muita dúvida. Olha aí, então cuidado com a pele na adolescência, o que é que a gente pode fazer? Vamos falar agora com essa senhora. Bom dia, meu bem, qual o seu nome? Maria das Graças. A senhora tem alguma dúvida sobre questão da saúde da pele? Tenho. Tenho porque eu não tive cuidados e não tinha como ter, não existia o que tem hoje, aí eu preciso saber o que eu faço para essa pele minha, que às vezes é o que incomoda, mas eu não sou de ficar. O que é que eu devo fazer? Boa pergunta, vamos saber então, cuidados na pele na terceira idade. Fala aí, especialista. Essas foram as principais dúvidas de vocês. E nós vamos conversar com a especialista, mas já, depois do nosso intervalo comercial. Fica aí. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E voltamos com mais um Saúde em Evidência, esse programa que tem o objetivo de trazer para você informação e inovação na área da saúde. E no bloco passado, você viu as dúvidas que a população daqui da cidade tem sobre doenças de pele e prevenção. E para sanar essas dúvidas, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. E eu fui conversar com a especialista, a dermatologista Clara Florencio, aqui da nossa cidade. E ela vai responder as dúvidas de vocês. Vamos acompanhar? Doutora, nas ruas a gente ouviu dúvidas de diferentes idades, mas todas com algo em comum, a dificuldade de entender como cuidar da pele no dia a dia. Cuidar da pele é só estética ou também é uma questão de saúde? Qual o papel da pele no nosso corpo? Boa tarde, Débora. De forma alguma, a pele precisa de um cuidado frequente, de um cuidado diário,
porque de forma alguma é só estética, né? Nós temos muitas doenças que são preveníveis quando você tem um bom cuidado com a pele, não só a pele, mas também unhas e cabelos, né? Fazem parte da dermatologia e precisam ser com cuidados frequentes. E qual a função da pele no nosso corpo? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Tem várias funções, funções de proteção contra infecções, função de termorregulação, que é a regulação da temperatura, né? Tem a função do tato, que é a função de sensibilidade. Então, é uma função de proteção, pacientes que têm hanseníase, que perdem um pouco essa sensibilidade, se machucam com frequência. Então, a pele tem muitas funções e precisa ser bem cuidada. Um adolescente nos trouxe uma dúvida muito comum. Por que as espinhas aparecem nessa fase? É só hormonal ou também existem outros fatores? A acne, que é uma doença multifatorial, é mais comum na adolescência porque é uma fase que os hormônios estão começando a agir nas glândulas sebáceas, no folículo pilosebáceo. E vai começar a aumentar a produção do sebo na pele, vai começar a aumentar a oleosidade da pele. Consequentemente, isso vai haver um processo inflamatório e, consequentemente, vão aparecer os cravos, as espinhas. Quando elas inflamam, então vai surgir a acne em si, que é aquela acne, né, que você tem vários graus de acne, desde uns leves cravinhos até aquela acne inflamatória, aquela acne nodular, que realmente requer um tratamento mais específico. E na prática, o que é que ajuda a prevenir o que piora e o que deve ser evitado sobre as espinhas? Basicamente, dependendo do grau de acne, como eu falei, a gente tem que manter a pele sempre bem tratada, usar sabonetes específicos que não agridam a pele, que também não ressequem muito a pele, porque ainda tem essa lenda que quem tem acne não pode usar hidratante. Não é bem assim. Tá? Assim, pode sim, não todo hidratante. Existe uma linha específica de tratamento para peles com acne, para peles com tendência à acne. E também é uma doença que a gente tem que tratar cedo, tá certo? Por quê? Para evitar cicatrizes. Porque as cicatrizes da acne, elas são para a vida toda. Então, a gente tem que intervir antes que aquela acne evolua e que piore para você ficar com cicatrizes, com marcas, que também tem tratamento, mas é um tratamento mais demorado, vamos dizer assim. E jamais mexer na pele, espremer, aplicar coisas, né, erradas, porque isso só vai piorar o tratamento, só vai prolongar a sua acne. É muito comum a gente fazer isso, né? Muito comum a gente fazer, escutou usar, se viu numa pessoa, vou usar, né, medicamentos caseiros. A gente tem que evitar tudo isso, porque a acne é um processo inflamatório da pele, tá? Que precisa de tratamento, dependendo do grau de acne, desde uma acne leve, que você trata apenas com sabonetes, com medicações de orientação, até as acnes mais inflamatórias, até as acnes mais graves, que realmente precisa de um tratamento oral, um tratamento mais específico. Certo. Agora a gente vai falar de sol e prevenção. O sol apareceu como uma preocupação geral. Quais são os riscos da exposição sem proteção e como se proteger corretamente no dia a dia? É muito importante isso, até porque a gente vive num país tropical, né? E aqui nós vivemos no sertão, no Nordeste, no sertão. Então é um local de muito sol. E a gente tem uma população de pele clara, né? Então, descendência europeia, mas mora no sertão. Antes não se tinha essa orientação, que o sol, na verdade, nem existia tanto, né, protetor solar, é uma coisa que a gente vem há alguns anos falando sobre isso, mas que na geração dos nossos avós, por exemplo, não se falava sobre isso. No máximo, um chapéu. Mas hoje a gente sabe a importância da proteção solar, não só na questão de prevenção de câncer de pele, mas também na prevenção do envelhecimento precoce, do surgimento de manchas na pele. Tudo isso tem relação com a exposição solar. Então, temos sim que fazer uso do protetor solar e de outras medidas de proteção, como chapéu, roupa de proteção solar, óculos escuros, tudo isso é uma proteção. Doutora, a senhora falou agora sobre a questão do tom da pele, né? Existe
uma diferença de protetor solar para quem tem uma pele mais retinta, para quem tem uma pele mais clara? Sim, existe. Basicamente, nós temos 5 tipos de pele, 5 cores de pele, né? Que a gente chama os fototipos. Certo. Isso é para dermatologia. Mas as pessoas de pele mais clara geralmente requerem uma proteção com um fator maior, né? E as pessoas de pele com fototipo mais alto, um protetor não necessariamente tem que ser uma proteção maior, porque já temos a melanina que faz essa proteção. Mas sim, pessoas com fototipo mais alto podem ter um câncer de pele? Podem sim, tá certo? Precisam de proteção? Precisam sim. E as pessoas de pele com fototipo mais baixo, pele mais clara, precisam reforçar mais ainda essa proteção. Principalmente pessoas loiras, do olho azul, olho claro, ruivas, né? São pessoas que têm que ter uma proteção, um cuidado muito maior, desde a infância. Estão mais em risco, né? Isso. Doutora, o que é que as pessoas fazem ainda hoje que é errado fazer? Tenho muitos pacientes que câmera de bronzeamento. Infelizmente, ainda tem pessoas que vão para aquelas câmeras que são proibidas no Brasil. Há quase 20 anos são proibidas no Brasil. Mas, infelizmente, algumas clínicas ainda dispõem disso. Pessoas ainda fazem o bronzeamento, né, por câmeras que são proibidas, que é proibido no Brasil, porque aumenta muito o risco de câncer de pele. Então, isso é erradíssimo. Uso de bronzeadores, de substâncias caseiras para ir para o sol, para ganhar marquinha, fitas, né? Aquelas bronze por fita que teve uma época que estava bem. Isso é totalmente errado, né? Você está prejudicando a saúde de sua pele. Isso aí. Agora a gente vai falar sobre melasma. Também foi uma dúvida muito recorrente, principalmente entre as mulheres que já haviam sido mãe, né? E mulheres mais perto da terceira idade também. A gente ouviu também sobre melasma e cuidados na terceira idade. O que causa essas manchas e por que elas são tão difíceis de tratar? Não se sabe exatamente a causa do melasma. Sabe-se que algumas pessoas, geralmente numa idade 25, 30 anos, pode ser um pouco antes, um pouco depois, desenvolvem uma sensibilidade ao sol, que antes você não tinha. Então, antes você tinha 18 anos, ia para o sol, ia para a praia e não manchava a pele. E, de repente, você desenvolve esse gatilho. Então, o sol é o gatilho em algumas pessoas que têm a sensibilidade a ele. E não se sabe exatamente por que essa sensibilidade. Então, não só o sol, porque se fosse só o sol, milhares de agricultores, né, trabalham no sol, não tem melasma. Tem outros problemas no sol, mas não o melasma. Então, o sol é um fator, é um gatilho. Tá certo? Anticoncepcional é o causador? Não. É um gatilho em algumas pessoas. Tem pessoas que tomam, a família toda toma o mesmo anticoncepcional e só algumas mancham. Entendeu? Então são gatilhos. Mas depende muito da sua sensibilidade individual. Agora, por isso que é uma sensibilidade individual ativada por gatilhos, o melasma. Isso. Doutora, a gente ouviu muito elas dizer, depois que eu engravidei, depois que eu... Por que é mais comum aparecer É uma depois da caixinha de gravidez? surpresa. É exatamente o que eu estava lhe falando. Algumas mulheres com os hormônios da gravidez têm uma sensibilidade e hiperpigmentam, causam melasma. Às vezes o melasma pode desaparecer depois que você tiver neném, que parar a amamentação. Alguns melasmas podem desaparecer, outros não. Também você pode manchar em uma gravidez e na outra não. Então, vai muito da sensibilidade, que a ciência ainda não sabe explicar exatamente por que isso acontece. Porque numa gravidez você manchou e noutra não. A gravidez é uma caixinha de surpresas em questão do melasma. Mas o sol, a gente já sabe a certeza que você levou 10, 15 minutos de sol desprotegida. Se você tem a tendência ao melasma, você vai piorar o seu melasma. E a proteção solar, para quem tem melasma, não deve ser só no rosto. É rosto e braços também. Às vezes a gente protege o rosto e vai se bronzear. Vai piorar o seu melasma, por sol indireto. Olha aí, interessante. Quem tem melasma tem que saber que a proteção tem que ser rosto, braços. Uma outra questão também que foi pedida para a gente perguntar é sobre a terceira idade, os cuidados da pele na terceira idade. O que é que deve ser feito? A terceira idade é uma fase que muitos
desenvolvem dermatite atópica, que são alergias na pele, que a pele fica sensível. E normalmente a pele fica mais seca, né? Pela diminuição dos hormônios, uma série de fatores, a exposição ao sol crônica. Então você tende a ter uma pele mais seca. Essa pele seca pode causar coceira, pode causar pruridos, pode causar uma série de coisas. Então o idoso tem que ter cuidado com os banhos, né? Usar produtos menos agressivos possíveis, hidratar a pele, um bom hidratante à noite, tá certo? E durante o dia, o filtro solar. Ok. A gente vai falar agora sobre doenças e alertas. De forma geral, quais são as doenças de pele mais comuns e quais têm mais relação com o sol? A gente tem, no Brasil, é um país, como eu já falei, um país tropical, nós temos inúmeras doenças relacionadas ao sol, né? Mas uma que a gente tem que ter uma preocupação maior é o câncer de pele, que está, a maioria deles, né, o carcinoma, está intimamente relacionado à exposição solar, né? É o câncer mais frequente no mundo. E a gente, todos os anos, milhares de pessoas vão desenvolver o câncer de pele, carcinoma. E que tem o câncer, o melanoma, e tem os não melanoma, que são carcinoma basicelular e espinocelular. Então, eles têm uma relação muito grande com a exposição solar. Por isso que a gente tem o cuidado básico que todo mundo tem que ter com a pele, principalmente, como a gente falou, com as pessoas mais claras, usar protetor solar desde a infância, criar o hábito. Eu sempre digo aos meus pacientes, é igual escovar o dente. Você tem o hábito de escovar o dente porque você foi desde a infância educado para isso. Então, você tem que ter o hábito de usar o filtro solar diariamente, tá? Para, no futuro, lhe prevenir do câncer de pele. E outras doenças que podem ser ativadas, podem ser pioradas com o sol, que a gente falou do melasma, que é uma doença estética da pele, mas é uma doença da pele. Lúpus, urticária solar, muitas coisas podem ser desencadeadas pelo sol. Doutora, e qual é o alerta? Quando é que eu sei que eu preciso procurar um dermatologista, um especialista? No caso de câncer de pele, Isso. Câncer de pele, a gente tem que ficar alerta para feridinhas que não cicatrizam com mais de um mês, né? Às vezes a gente tem um ferimento na pele que não cicatriza e a gente vai só protelando. Então, tudo na pele geralmente cicatriza. Mesmo você sendo diabético, mesmo você tendo outras doenças, cicatriza. Se não cicatriza na pele em áreas expostas, tem que ligar o alerta, tá certo? Feridas de crescimento rápido, manchinhas pigmentadas que mudam de cor, que ficam borradas, que sangram, né? Então, a gente tem que ficar alerta porque pode ser um câncer de pele. E a gente tratando no começo, totalmente curável, totalmente tem uma melhora muito boa. Olha aí. E agora nosso último bloco, rotina e hábitos. Para quem quer começar a se cuidar, qual é a melhor rotina básica, simples e eficaz para a pele? Hidratação à noite, filtro solar de manhã. Simples assim. Um bom sabonete, um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Peles oleosas, peles mais secas, todos eles têm, hoje a gente tem milhares, dezenas de tipos de sabonete, em espuma, em barra, em gel. Filtro solar também tem em spray, filtro solar capilar, filtro solar em várias formas, que às vezes a gente não usa por preguiça, porque não tem o hábito. Tem o filtro spray. A gente quer usar uma coisa no cabelo, no couro cabeludo que já está um pouco calvo, tem o filtro de cabelo. Então tem vários tipos de protetor. Então hoje não tem mais desculpa que é aquele protetor, porque fica ruim na pele, porque tem cheiro ruim, porque escorre no olho. Eu não gosto de usar porque é ruim na minha pele. Você não está usando o protetor adequado para a sua pele, então você não vai gostar, tá certo? Então, ter o hábito de usar um protetor adequado para a sua pele, de manhã, antes de sair de casa, escovou o dente, que você já faz isso de hábito, colocou o filtro solar. À noite, quando você for dormir, faz a higiene da pele, coloca uma hidratação adequada também para o seu tipo de pele e o cuidado básico está feito.
E, além dos produtos, né, que a senhora falou aí, quais hábitos impactam na saúde da pele, inclusive o emocional? Existem outros fatores também, como alimentação, exercício? Totalmente, né? Todos esse estilo de vida, ele vai impactar, não só na pele, né, no corpo no geral. Então, hoje, ainda bem, temos uma geração muito preocupada com a alimentação, com a atividade física. Isso melhora em todos a pele no organismo como um todo. Tem doenças de pele que estão intimamente relacionadas ao psicológico, né? Ao emocional. Psoríase, dermatite atópica, até algumas doenças tipo vitiligo. A gente sabe que tem um componente emocional. E o componente emocional vai também estar interligado, né, direta e indiretamente à sua qualidade de vida, à sua atividade física, à sua alimentação, tudo isso, né? Hoje em dia a gente é uma geração de muita ansiedade, de muitos problemas emocionais, e a atividade física ajuda, a alimentação direitinho, ajuda a você a desinflamar seu corpo, vamos dizer assim. Consequentemente, corpo e mente estão muito juntos. Doutora, para a gente encerrar, a senhora pode deixar um recadinho para os nossos telespectadores para estimular eles a se cuidarem da pele? Eu aconselho, né, a todos, independente da idade. Eu já levei tanto sol, agora não adianta. Sim, a gente adianta, a gente tem muito sol pela frente. Então, temos que ter esse cuidado com a pele, de cuidar da pele, nosso maior órgão, né? Fazer um tratamento sempre preventivo, pele, cabelos. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ser gentil com a pele, tomar muito líquido e usar sempre filtro solar. É um conselho que a gente, se for escolher alguma coisa para a gente se cuidar, é usar um filtro solar, tomar muita água e ter esses cuidados com a exposição solar. Muito importante essas dicas que a doutora Clara deu pra gente, hein? Lembra sempre, usa protetor solar, tá? E chegou a hora do nosso quadro Inovação em Saúde. A medicina avança rapidamente e hoje a genética já é uma aliada importante na prevenção, diagnóstico e na personalização dos atendimentos. Tecnologia que amplia possibilidades, antecipa diagnósticos e abre novos caminhos para o cuidado com a saúde. Eu sou João Bosco, médico imunologista, sou diretor do laboratório de genética chamado Neogenômica e coordeno o serviço de infusão de terapias imunobiológicas do Hospital Memorial Arco Verde. Essas coisas acontecendo no sertão, com essas vindas desses serviços de alta complexidade, acho que são altamente benéficas para a região. Veja, a gente não tinha algum tempo atrás, a gente não tinha um serviço de oncologia, hoje em dia a gente tem um serviço de oncologia avançado no sertão. A gente não tinha um serviço de infusão de drogas especiais como essas, os imunobiológicos. E agora a gente passou a ter, ou seja, o paciente não precisa mais migrar para se deslocar para Caruaru ou para Serra Talhada ou para o Recife e consegue fazer um tratamento de alta complexidade com a equipe técnica treinada aqui. Só que além das terapias de infusão, uma outra coisa que o sertão está começando a receber são esses serviços, o nosso serviço de genética, ou seja, o paciente local ou daqui da região ter acesso a uma ferramenta como a genética, que é uma ferramenta extremamente importante em diversas áreas da medicina, né? Ou seja, ter acesso à genética de alta qualidade. E para que serve a genética? A genética hoje em dia serve para várias especialidades médicas. A primeira delas é oncologia. Então, hoje em dia, ninguém faz oncologia sem genética. A gente não consegue tratar um câncer de pulmão, ou um câncer de intestino, ou de próstata, sem antes entender a biologia desse câncer. A gente tira um pedaço desse tumor, estuda a genética e diz se para aquela genética o remédio vai ser o remédio A, o remédio B ou o remédio C. Em pulmão, por exemplo, a gente estuda e vê 8 tipos de alterações, 8 genes diferentes. E cada um desses, né, quase absolutamente um desses, indica um remédio diferente. Muitas vezes uma terapia oral e altamente eficaz. Tá? Então, há um casamento hoje em dia para o benefício do paciente entre o estudo genético e a conduta clínica, prática, em várias especialidades.
Só para citar a oncologia também, eu falei como é que a gente estuda o tumor para guiar o tratamento. Mas não é só isso que a gente tem que entender. Às vezes é um tumor, como a gente tem ouvido falar, em um paciente jovem. Tem aumentado a frequência de cânceres em pacientes jovens, como de intestino e mama. Parte desses pacientes já nascem de berço com alteração genética que o deixou predisposto a ter esse tumor. Ele deixa com mais tendência a ter um câncer, ou seja, você tem um risco hereditário de câncer. E hoje em dia a gente consegue ler, quantificar esse risco no seu DNA. E para que isso interessa? Tem gente que pergunta, mas para que eu quero saber? Faz toda a diferença. Você já nasceu, seu DNA já existe. Se você não soubesse que você tem um risco aumentado, você vai deixar de fazer um segmento especial. Por exemplo, uma mulher que tem uma alteração genética que a deixa com um risco muito alto de câncer de mama e ovário, a gente não vai deixar chegar a 40 ou 50 anos de idade para fazer a mamografia. A gente vai começar aos 25 anos de idade fazendo um procedimento especial, feito uma ressonância da mama, mais uma mamografia no segundo semestre. Ou seja, o segmento é completamente diferente da população geral. E isso vai nos permitir identificar um câncer precocemente, se ele ocorrer, e tirar numa fase curável. Mesma coisa para intestino. A gente pode avaliar uma genética do intestino. Se tem uma história familiar, por exemplo, de alguém com câncer de intestino abaixo de 70 anos de idade, ou o câncer de ovário, já é uma indicação de a pessoa avaliar se tem uma alteração genética. E se tem, a gente começa a fazer colonoscopia, não às 45, feito eu comecei outros, mas bem antes, ditado por essa genética. Então, a genética preventiva serve do ponto de vista prático para fazer uma medicina preventiva, personalizada, adequada para o seu nível de risco. E essa é uma aplicação que tem crescido e eu acredito que vai ser parte no futuro de um check-up genético. Ou de um check-up feito, a gente faz um hemograma e um colesterol, vai ser hemograma, colesterol e genética, onde todos eles juntos vão compor o seu mapa de risco e a gente vai poder programar o seu segmento. Eu digo futuro, mas está disponível hoje. Falo do futuro pelo aumento da adoção e não pela disponibilidade do teste ou desses recursos mais tecnológicos. E esse foi o nosso quadro Inovação em Saúde. Muito obrigada, Dr. João Bosco, por todas essas informações valiosas sobre genética. Bom, gente, o Saúde em Evidência está chegando ao fim e no programa de hoje a gente viu como a saúde se fortalece quando assistência, educação e inovação caminham juntas. Mais serviços, mais conhecimento e mais acesso para a população. E na próxima edição tem mais saúde, mais informação e mais histórias que fazem a diferença. Até o próximo programa e obrigada por ter acompanhado até aqui.